Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina. Vamos trabalhar com cheque hoje. Na verdade, vamos trabalhar com dois títulos, né? Teremos a oportunidade de ver as questões principais relativas ao cheque, assim também como o duplicado. Quero destacar, inicialmente, que todos aqueles institutos próprios dos títulos de crédito, né, da nossa teoria geral dos títulos de crédito, tivemos a oportunidade de estudar a exaustão, e aí eu estou falando dos institutos tais como saque, emissão, aval, endosso. Eles terão, eventualmente, o aceite, a depender do título. Eles terão, claro, a sua aplicabilidade nesses títulos em espécie. Já tivemos a oportunidade de ver em espécie, letra de câmbio e nota promissória. Agora vamos fechando esse ciclo. Esses títulos mais, né, usuais, em que pese, todos nós sabemos que não são tão mais usuais, né, no, no dia a dia, a não ser ainda se tratando de relações comerciais. Digo relações comerciais, fazendo parênteses, relações mais entre empresários e atividades bancárias. Não tanto mais quanto, né, entre pessoas naturais, em face à facilidade hoje que nós temos de outros meios de pagamento, tornando, claro, nas pessoas naturais esse cheque aí mais obsoleto. Pois bem, mas vamos começar aqui então pelo nosso cheque, instituto esse que não está tão usual entre as pessoas naturais, mas que sim cumpre o seu papel e se mostra um título de crédito ainda utilizado de forma bem usual, principalmente em transações em que envolve algum elemento de garantia, um elemento acessório e principalmente também, né, quando nós estamos falando de situações em que existe uma transação entre atividades econômicas e instituições financeiras, quando alguém faz uma venda a prazo, e se tratando especialmente do desconto bancário, desconto de cheque e também, como nós temos oportunidade de ver, as questões relativas às duplicatas, desconto de duplicata também, que se mostram ainda operações de crédito, né, esses títulos dados como garantia. Pois bem, vamos lá. Para falarmos de cheque, então, né, aproveitando que estamos passando aqui pela aba desafio, não deixe de fazer os desafios, eles se mostram fundamentais aí para o desenvolvimento da nossa disciplina, né? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que nós temos que lembrar sempre, hoje, diferentemente do que, como é um apontamento daquilo que é o mais importante da nossa aula, eu terei a oportunidade de ir utilizando e peço aí todas as vênias, as escusas, por utilizar mais esse elemento visual efetivamente da nossa aula e aí sim passando informações que são mais importantes. Está aí tudo no nosso material textual, não deixe de fazer essa leitura também. Hoje nós temos, como é uma revisão e principalmente destacando pontos principais, vou utilizar dessa temática, tá bom? Então vamos lá, ó. Cheque, primeira coisa. Título de crédito típico. Tem legislação própria. Lei 7.357 de 85. Né? Veja, é um título de crédito, né, que tem uma ordem de pagamento à vista. É claro que quando nós falamos de cheque, né, deixa eu só me ver aqui se eu tenho aqui uma questão relativa ao cheque, né? Não tem uma cópiazinha do cheque aqui, eu pensei que estava aqui uma cópia de cheque, mas todo mundo já teve a oportunidade de ver. Se ainda não teve a oportunidade de vê-lo, rapidamente aqui, né? Eu penso que todos conhecem ainda, porque é pouco usual, então vamos pegar aqui mais, né, como dito, cheque, tá aqui, ó. Vamos pegar esse, qualquer imagem aqui do cheque, esse aqui, ó. Pai e filha são presos, vou tentar pensar cheque falso. Tá aí, ó. Aqui dá pra gente entender. Não quero. Os elementos do cheque, tá? Veja, ordem de pagamento à vista. Você veja que esse cheque aqui, ó,
foi emitido pelo próprio banco sacado. Quem que é o sacado do cheque? Olha, o cheque é o seguinte, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Esse cheque aqui foi emitido pelo próprio banco sacado. O próprio banco mandando uma ordem para ele mesmo, o banco, pagar para a pessoa que é aqui, ó, né? O favorecido do cheque. No caso aqui, quase 50 milhões. Então, o próprio banco mandando uma ordem para poder pagar. Quem assina aqui emitindo o cheque, claro, é o emitente. Deixa eu pegar, esse aqui é o cheque do próprio banco. Deixa eu ver um outro cheque aqui. Um momento só, por favor. Não é esse que eu quero. Quero aqui, deixar aberto, né? Vamos pegar aqui qualquer. Esse aqui deve estar certo. Não, não ficou bom não. Nossa, a gente quer qualquer cheque aqui, peraí. Ah, tá ótimo aqui, ó. Esse aqui tá. Esse tá mais do que excelente. Ah, ótimo exemplo aqui. Vamos pegar aqui, ó. Pronto. Ó, nós temos aqui, ó, um cheque. Só que eu tô querendo falar. O emitente, claro, vai assinar aqui no campo do emitente. Quem que vai ser esse emitente? O emitente é o cliente bancário. É aquele que se compromete a realizar o pagamento a uma determinada pessoa. Ele vai realizar o pagamento de determinada quantia pré-estabelecida a determinada pessoa, né? Então, nesse caso aqui, ó, o nosso emitente, ele é, como está trazido aqui para gente, o fulano da Silva. Vai colocar o valor. Lembrando que o Banco Central traz todos os elementos, tais como banca, câmara de banco, câmara de compensação, agência, número de conta, número do cheque, né? Há necessidade de colocar em algarismos aqui arábicos, né, o valor do cheque e, por extenso, a pessoa que vai pagar. Perceba que no cheque tem sempre a ordem, né, o local de emissão do cheque e a assinatura do emitente, né? Além disso, é importante destacar também que no cheque nós temos aqui o nome do sacado, o banco, aqui a ordem é dirigida, e também nós teremos também, né, o endereço desse banco. O endereço desse banco, se não tiver uma praça de pagamento específica no título, se não existir uma praça de pagamento específica no título, nós veremos que aqui é o nome do banco, o endereço do banco, que funciona como a praça de pagamento, que vai ter uma importância. Mas aqui, eu trazendo aqui só esses elementos para nós, para a gente ver esse cheque, né? Cheque aqui, ó, vai ser o local do emitente, a pessoa que pode ser dirigida ou a sua ordem, o título é endossável, e o valor desse cheque aqui. Tá bom? Tranquilo? Só um minutinho, por favor. Opa, bom dia. Vamos dar continuidade à nossa aula aí. Tudo bem? Seja bem-vindo aí. Bom, então nós vamos dando continuidade. Só estávamos mostrando aqui, né, essas questões relativas ao cheque. E aí agora a gente pode pegar esse cheque sim como exemplo, porque ele está visualmente melhor para que todos os exemplos que nós fomos dando aí e trabalhar com isso aqui, ó, cláusula ordem, o emitente, o sacado. Cheque, então, é um título de pagamento à vista, não existe outra forma de pagamento, a ordem é à vista, de pronto pagamento. Claro que perdeu espaço, como estava dizendo, em face das facilidades que temos de pagamento, tal como o Pix, o cartão de débito hoje, cartão de crédito, que estão já mais usuais aí. E aqui sim, claro, nós temos o banco, o sacado, a ordem é dirigida para o banco que vai fazer esse pagamento, né?
Se não tiver a praça de pagamento, aqui não tem praça de pagamento, né, que tem só o local de emissão, essa data é o local de emissão. A praça de pagamento é o endereço da agência bancária. Então, aqui nós temos os elementos. Então, aí, igual eu estava dizendo, tem uma gramatura própria, tem os elementos todos, tal como o código de identificação, todos os elementos definidos por circular do Banco Central. Tá bom? Mas então, falando especificamente do nosso cheque, não deixe de fazer os nossos ali, ó, os nossos desafios. O cheque, esse título de crédito, típico, pela Lei 3.357 de 85, tem alguns requisitos. Claro, tem que ter a denominação cheque. Isso está trazido para a gente aqui, ó, cheque. Né? A ordem incondicional de pagar determinada quantia. Não pode ter nenhuma ressalva, nenhuma condição. Não pode se estabelecer juros, né? Não se pode estabelecer juros remuneratórios, remunerar o capital, aqui no cheque. É uma ordem pura e simples de pagamento, pagamento à vista. É claro que se existir o vencimento, pode sim ter os juros de mora, juros pelo atraso, e não juros remuneratórios para remunerar esse capital. Né? O nome do banco ou instituição financeira que deve pagar, ó, sacado. É importante destacar que o banco, o sacado, aquela instituição financeira, só vai pagar se tiver fundos disponíveis. Não existindo fundos disponíveis do emitente, daquela pessoa que criou o título de cheque, o banco não tem, o título de crédito, né, o cheque no caso, o banco não tem a obrigatoriedade de realizar esse pagamento. Né? Não tem essa obrigatoriedade, ou seja, o cheque vai ser devolvido. Tá? É importante destacar também que quando nós falamos em cheque, diferentemente do que vai acontecer ou do que acontece lá com os outros títulos de crédito, o cheque tem uma câmara de compensação própria. Né? Todos nós sabemos, o cheque tem uma forma própria de apresentação para pagamento. Qual que é a forma de apresentação para pagamento do cheque? Ou você vai até uma boca do caixa para poder fazer o pagamento, a depender do cheque, se por exemplo ele não estiver cruzado, né? Porque se ele estiver cruzado, ele não pode ser pago na boca do caixa, e sim somente depósito. Mas se não existir nenhum, se não for cruzado, tal como está aqui, esse cheque tem nenhum, não tem aquelas duas barras paralelas cruzando esse cheque, ele pode ir até a boca do caixa. Nesse aspecto, a apresentação ali na boca do caixa pode acontecer duas coisas. Ou se faz o pagamento, ou há a devolução do cheque por ausência de fundos. Quando há a devolução do cheque por ausência de fundos, né, nós temos os carimbos de devolução do cheque, né, e esses carimbos de devolução vão mostrar o motivo pelo qual se devolveu aquele cheque. Lá, carimbo, cheque 11, devolvido sem fundos pela primeira vez. Tá aqui, ó, motivo 11. Motivo 21, cheque foi sustado. Motivo aqui, ó. Vou pegar esse motivo aqui, ó. Cheque, motivo, por exemplo, aqui, ó, 11 e 12. Né? Primeira e segunda apresentação. Primeira apresentação sem fundo, segunda apresentação também aí sem fundo. Veja que existe um endosso aqui no verso. Lembre-se sempre que uma assinatura solta no verso dos títulos de crédito é endosso. Aqui, ó, a gente tinha 21, cheque sustado, o revogado. Essas são as linhas mais comuns, né? Motivo 13, conta corrente encerrada. Motivo 28, cheque sustado revogado em virtude de roubo, furto ou extravio. Esse daqui não é protestado. Né? Os demais aqui podem ser protestados, não tem problema nenhum. Mas o que eu quero dizer? Esses carimbos de devolução, quer seja na boca do caixa, ou quando você deposita o cheque na sua conta, vai para uma câmara de compensação, ou o cheque é depositado ou ele é devolvido, esses carimbos de devolução, eles servem como meio próprio de apresentação para o pagamento. O que quer dizer? Em se tratando de cheque, então há necessidade que se faça o protesto para executar
os devedores indiretos, desde que realizado dentro do prazo de apresentação correto, né? O prazo de apresentação correto de cheque é o seguinte: se for na mesma praça, 30 dias. O que é mesma praça? Verifique aqui no cheque. Você vai identificar que aqui está em São Paulo, o lugar que o título foi emitido. Qual será a praça do pagamento? Aí você tem que ver. Taubaté. É Taubaté mesmo? Eu acho que é. Mas tá aqui, ó. São Paulo. Tatuapé. Tatuapé. Isso, obrigado. Tatuapé, São Paulo. São praças distintas, olha. São Paulo, capital, não é a mesma praça de Tatuapé, São Paulo. Nesse caso, a prazo de apresentação não são 30 dias. O prazo de apresentação ele passa para 60 dias. O prazo de apresentação ele vai se mostrar bem importante, porque a partir desse prazo de apresentação, nós temos o prazo prescricional para se manejar a execução, que é o prazo é de 6 meses, ou são 6 meses para que se possa realizar a ação, né, de execução daquele tipo. A partir dos 6 meses, o cheque está prescrito para se promover a execução. Tá? Então veja, há necessidade de se realizar o protesto dos cheques, igual nós vimos, né? Nota promissória, letra de câmbio, o título deve ser enviado para protesto no primeiro dia útil, subsequente à data do vencimento. Aqui não há, desde que existam os carimbos dando conta da devolução. Porque o que é o protesto? O protesto tem aquela situação de colocar o nome no SPC, Serasa, mas o protesto, nós temos que lembrar sempre, é a forma oficial de apresentação do título, quer seja para pagamento, para devolução, para aceite, como nós vimos. Mas protesto é uma forma de apresentação para algo. A forma de apresentação para pagamento aqui do cheque já está definido. Existe uma câmara de compensação e os carimbos, então substitui esse processo, esse protesto. Isso aí se mostra bem importante para nós, então. Ok? Então, cuidado com essas questões aí. Essas questões são relativas ao cheque. Vamos ver aqui mais outras questões. A indicação do lugar do pagamento, né? Em que local vai ser realizado o pagamento. Veja, pode ser trazido o local de pagamento específico, mas se não tiver, né, o local vai ser aquele definido no endereço. Esse daqui, ó, esse cheque, tem uma especificação que ele pode ser pago em qualquer agência bancária. Consegue ver? Mas se não tivesse essa informação, qualquer agência bancária, o local de pagamento seria o do endereço da agência do Banco do Brasil, aqui em Tatuapé, São Paulo. Pagava em qualquer agência, no caso aqui pode ser em qualquer agência. Tá? Outra situação. Indicação e data do lugar de emissão. Tá aqui, justamente para contar os 30 dias para a apresentação do cheque, como nós falamos, 30 dias mesma praça, 60 dias praça distinta e também o prazo, né, para que nós tenhamos aí a execução. Tá bom? Outro elemento que se mostra importante aqui no cheque também, a assinatura do emitente, né, do seu mandatário ou do seu mandatário com poderes especiais. Aqui no caso é o mandatário com poderes especiais, veja, são provavelmente aqui o caixa executivo e o gerente executivo do banco lá, que assinaram esse cheque de 50 milhões de reais, né? São os mandatários com poderes especiais. É importante destacar que aquele que assina um cheque sem ter poderes para poder fazê-lo, faz em nome próprio, assim como acontece em todos os títulos que nós já tivemos a oportunidade de verificar. Isso não é nada novo para a gente, tá? Então, esses elementos são os elementos trazidos, requisitos importantes, eu acabei falando sobre eles, né? Depois eu peço que faça uma leitura com calma no nosso material. Ó. Denominação cheque, que tem que estar em língua portuguesa, né? Ordem incondicional de pagar quantia determinada, não pode ter juros, não pode ter condições colocadas no cheque, né?
Quem faz o pagamento é o banco, mediante saldo exigível em conta corrente, crédito constante em conta corrente bancária, ou limites de crédito, isso aí todos nós sabemos. O banco pode recusar o pagamento, não há problema algum, né? Não pode ser emitido, é nulo, cheque emitido em moeda estrangeira em território nacional, né? Se você não pode emitir um cheque em dólar para poder pagar operações realizadas em comércio nacional. Agora, se for questões relativas à importação, exportação ou emitido em outros, se for emitido no exterior para poder efeitos no Brasil, aí é uma outra situação. O que não pode é você emitir um cheque em Belo Horizonte para poder pagar em contagem em dólar, por exemplo. Tá bom? Então, cuidado com isso. Porque, olha, é nulo o título. Tá? Perdão. O terceiro requisito refere-se ao banco ou à instituição financeira que deve pagar o sacado. Só paga se tiver fundos. Não tem essa questão. Menção do lugar do pagamento, que se na falta é o endereço do banco, igual nós falamos aqui. Tá? A preventicação do data da emissão, local e data da emissão, justamente para poder ver a praça de pagamento e também para que se possa verificar questões relativas a principalmente a prescrição. Né? Igual falamos, emitente, sacador, mandatário, os poderes especiais, assinatura daquele que vai criar o cheque. Tá bom? A forma, existe uma fórmula definida pelo Banco Central, na resolução 885, que traz gramatura, padrão fixado, né, padrão do papel, cumprimento, declarações que devem ter no cheque, os elementos que tem no cheque, principalmente elementos de segurança. Né? Juros, como disse, só pode ter juros de mora, não pode ter juros de remuneratórios. A transmissão do cheque, ele pode ser nominal, mas o cheque também, claro, admite um endosso, né? E quando você vai realizar um saque, não sei se alguém já teve oportunidade de realizar um saque de um cheque na boca do caixa. Você vai, por exemplo, no Banco Brasil, igual está ali. Aí você vai com o cheque, aí o cheque você tem que colocar na nominal. Vou colocar nominal a mim. A Carlos, o cheque está aqui, está nominal a mim. Né? Quem emitiu aqui foi o Antônio, que emitiu o cheque. E o banco aqui, ó, Banco do Brasil. Quando eu vou lá no caixa, não está cruzado, então eu posso ir na boca do caixa. Quando eu vou lá no Banco do Brasil, e me deparo com caixa, eu vou sacar lá os R$ 500 que estão nesse cheque aqui. No Banco do Brasil, na boca do caixa. O que o Banco do Brasil vai exigir para mim? Que eu faça um endosso no verso do cheque. Transferindo esse cheque para quem? Transferindo esse cheque para o banco. O que é esse endosso no verso do cheque quando você vai ao banco sacar na boca do caixa, por exemplo, aqui os R$ 500? Esse endosso aqui, na verdade, será uma quitação daquele cheque. É por isso que o caixa vai pedir para você assinar no verso do cheque. É o chamado endosso quitação. Você está transferindo o cheque para quem fez o pagamento, que é o banco. E aí o banco vai guardar esse cheque. Pois não. Esse endosso é para qualquer valor ou um valor baixo? Por exemplo, um cheque de R$ 50. Precisa também desse endosso? Se você for na boca do caixa, não precisa. Não precisa. Né? Porque o banco vai te pagar, vai ficar com um cheque. Mas há sempre uma orientação das instituições financeiras no sentido de que quando você saca não é que você fez o depósito na conta, não. Você foi lá na boca do caixa, pegou a fila e foi lá. Né? A instituição financeira vai pedir para você dar esse endosso quitação. Mas não é obrigatório, porque é o banco que está tendo uma quitação. Aí o que acontece? Existem algumas instituições financeiras que estabelecem limites internos. Se for acima de R$ 1.000, pega a assinatura, abaixo de 1.000, porque aí ela assume o risco. Compreende o que eu quero falar?
né? Mas Entendi. quando o banco pega essa quitação, ele já, mesmo que o título circular ou algo nesse sentido, né, já tem a quitação ali naquele verso. É como se tivesse um comprovante de pagamento. Mas o banco pode não pegar, não tem problema nenhum, né? Ou colocar limites para facilitar, para agilizar atendimento, o banco assume o risco, né? Como, por exemplo, o banco assume o risco da emissão do cheque de conferir a assinatura só a partir de determinado valor. Ele nem confere as assinaturas daquele cheque mais. Hoje nós temos também que você consegue fazer o depósito de referente cheque na sua conta por uma simples foto, né? Então, veja, você emite, alguém passa um cheque para você a partir do seu aplicativo de celular do seu banco, você faz o depósito com uma foto daquele cheque, né? Então, a tecnologia vai suprindo isso e o banco vai assumindo alguns riscos, claro que o risco é sempre calculado, mas justamente para poder facilitar, tá bom? Beleza. Outra coisa importante pra gente, ó, o que eu tava falando aqui, tava falando de transmissão, né? Aí, claro que se tratando de um título de crédito, ele pode sim circular, emitido um cheque, o cheque pode passar para o Antônio, que pode passar para o Beto, que pode passar para o Carlos, né? O título pode circular mediante o endosso, tá? Lembrando também, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, ó, as declarações cambiais são aplicáveis, tal como o aval, né? É importante destacar que o local próprio para que nós tenhamos o aval no cheque, né? Aqui está o emitente, o aval é aqui, ó. O aval local do cheque está o banco, né? Banco do Brasil, o valor do cheque. O local próprio para o aval é no anverso, na frente aqui do cheque, que pode ser dado também. Paralelamente a esse aval, existe o chamado cheque visado. Nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo sobre o cheque visado, que fica mais negócio. Então eu vou passar na frente aqui. Tá? Então, aval do local próprio, na frente, igual nós tivemos oportunidade, e aí o aval, na ausência de informação por quem está sendo dado o aval, claro que é sempre por aquele que cria o título, o emitente do cheque. Tá? Apresentação do pagamento, importantíssimo, tivemos a oportunidade. O cheque se faz mediante câmara de compensação nos trâmites bancários, né? Então, o cheque passa por essa câmara de compensação, e aí a câmara de compensação, em havendo pagamento, credita o valor na conta, não havendo pagamento, tem aqui os carimbos pelos motivos pelos quais não houve o pagamento, né? Ou a conta encerrada, ou o cheque foi sustado, o cheque foi revogado, né? Ou não teve fundos, primeira e segunda apresentação. Lembrando que o pagamento, a data de apresentação deve ser 30 dias, mesma praça, e 60 dias se for praça diferente. Nós temos esses dois institutos, ó, oposição ou sustação do cheque ou a revogação. Qual que é a diferença? Aqui, ó. Tem até os motivos. Cheque sustado ou revogado. Motivo 28. Cheque sustado ou revogado em virtude de roubo, furto ou extravio. O que é uma sustação e o que é uma revogação, também conhecida como contraordem, revogação, ou sustação, oposição? É o seguinte, o emitente do cheque, o emitente do cheque dá essa ordem para o sacado, o banco, né, não realizar aquele pagamento. Ah, qual que foi o motivo? O banco não vai entrar nesse mérito. Esse é um problema comercial ou um problema de quem emitiu o cheque. Então, se você deu uma ordem de sustação, né, desde o momento em que foi emitido o cheque, olha, vamos pegar um cheque aqui que vai ficar. Não, aqui mesmo. Imaginemos que o cheque foi emitido hoje, 19/5. Se você sustou o cheque, né, imagina que o seu banco está em Belo Horizonte e você emitiu o cheque em Belo Horizonte também. Então, a partir do momento em que você emitiu, se você sustou o cheque perante a instituição financeira, perante o banco não vai fazer aquele pagamento.
Ah, mas teve um problema. Aí você vai resolver lá com a pessoa que você emitiu aquele cheque. O banco não está preocupado com isso e nem tem o porquê de verificar, tá bom? Então, há essa ordem de sustação, o banco não vai pagar. Desde a data que você emitiu. Essa é a sustação. Né? O banco não vai realizar o pagamento desde a data que você emitiu. Agora, e se for uma contraordem ou revogação? A contraordem ou revogação, ela só surte efeito após o término de prazo de, veja, o término do prazo de apresentação. Então, dentro dos 30 dias, que é o prazo de apresentação, a pessoa consegue sacar o valor. Imaginemos que seja lá de R$ 1.000. A pessoa consegue sacar aquele valor de R$ 1.000. Mas após, o banco não vai pagar. Né? Após, né, dentro do prazo prescricional, que são de 6 meses, o banco não vai realizar esse pagamento. Então, basicamente, essa é a diferença. Pela oposição, veja, o emitente e o portador podem fazer a sustação do pagamento, manifestando ao sacado por escrito a oposição fundada em razão de direito. A oposição, a sustação pode ocorrer mesmo durante o prazo de apresentação. Não cabe ao banco julgar a relevância, a razão invocada pela sustação. Na contraordem, né, a revogação, para a contraordem, o emitente revoga a ordem de pagamento dada, bastando, para tanto, mesmo aviso. A revogação ao contraordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação. A contraordem só após expirado o prazo de Ô, apresentação. professor, Pois não. me explica direito aí essa contraordem ou revogação. Só não entendi o objetivo. Se em 30 dias eu apresentar, não vai existir? Não, é o seguinte, veja. Vamos primeiro pela sustação. Você emitiu um cheque de R$ 1.000. Vou colocar aqui, ó. Você emitiu o cheque de R$ 1.000. Aí você se arrependeu. Você emitiu em Belo Horizonte, ó, isso aqui é importante. E a praça de pagamento é Belo Horizonte, lá para o Banco do Brasil. Você arrependeu. Para quem que você emitiu? Você emitiu para mim, ó, para o Carlos. Você arrependeu, tá? O que você vai fazer? Ou você desfez o negócio, enfim, não importa. Você vai entrar em contato com o seu banco e vai sustar. Se você sustar o cheque, o que você está informando para o seu banco? Banco, se o Carlos apresentar esse cheque aí, você não pode pagar. E você emitiu esse cheque hoje, dia 19/5. Né? Quando você faz uma sustação, o banco não pode pagar a partir do momento que você informou. Se você informou hoje também, 19/5, pronto. Acabou. O banco não pode pagar. Tá? Essa é a sustação. O banco não pode pagar. Desde o dia que você emitiu. E a contraordem? A contraordem é diferente. Ó. O banco também não vai pagar. Você manda a ordem para o banco não pagar. Mas como é mesma praça, Belo Horizonte, tem um prazo de apresentação de 30 dias. Se você der uma contraordem, a revogação, o banco, dentro dos prazos de apresentação de 30 dias, ele tem que pagar. Mas após esses 30 dias, aí ele já não tem que pagar mais. Ou seja, a contraordem só vale após o prazo de apresentação. Se fosse Belo Horizonte e Contagem, aí são praças diferentes, os 30 dias seriam diferentes, passaria para 60 dias. Né? Então, dentro dos 60 dias, iria realizar o pagamento. Após, o banco não pode pagar mais. Lembrando que respeitando o prazo de 6 meses, que é o prazo de prescrição. Né? Então, basicamente, qual que é a diferença de sustação para contraordem? Sustação desde o momento em que pagou, em que você sustou, né, já está valendo, o banco não pode pagar. Agora, na contraordem, o banco só não pode pagar após expirado o prazo de apresentação. Aí ele não pode pagar. Tá? E é importante destacar que isso é imotivado. Né? Veja aqui, ó.
cheque sustado ou revogado. Tem motivo de devolução. Ah, mas por que foi sustado? Ah, pode ter sido extraviado, alguém te roubou, alguém te furtou, ou extraviou, né? Você não sabe aonde que se encontra, né? Então, esses aí são os motivos. Ok? Era isso? Conseguiu entender melhor um pouquinho? Quer dizer que os motivos são os mesmos, a diferença está só no prazo. Só no prazo. Só no Hum, prazo. A sustação, a sustação é desde o momento que você emitiu. Não tem problema nenhum. A contraordem é a partir da data de apresentação para pagamento. Ok? ok. Então tá joia. Pagamento se faz perante o sacado, né? E ele aí, efetivamente, se tiver, claro, fundos, né? Se o título foi emitido, a ordem, e se existirem endosso, aqui ó, o banco ele não tem a obrigatoriedade de verificar a regularidade da assinatura do endosso, não, ele tem só que ver se existe um endosso no verso do cheque. Em existir o endosso, ele faz o pagamento, mas o banco não tem como verificar a autenticidade daquela assinatura. Tá? O banco não faz essa questão. Responsabilidade pelo pagamento. Quem é responsável pelo pagamento é o sacado, mas ele só faz se tiver fundos disponíveis. O sacado é o banco, né? Quem é responsável pelo pagamento é o banco, mas só se tiver fundos disponíveis. Tá? É claro que o banco ele vai responder por quê? Por cheque falso, falsificado, adulterado, né? A não ser que tenha culpa ou dolo do correntista, do endossante, do beneficiário, essas questões todas. Chegamos sim ao cheque visado. O que é um cheque visado? Cheque visado é um cheque que você vai até a instituição financeira, o banco na presença lá do seu preposto, o gerente, por exemplo, vai assinar o cheque e vai falar assim, ó, o cheque visado, o banco está falando o seguinte para você, esse valor, o valor que, aqui ó, o banco está aqui, ó, e o gerente vai visar, vai assinar no cheque e vai falar o seguinte, ó, esse valor está indisponível em conta corrente. É isso. Né? Então, dá uma garantia daquele recebimento. Isso é chamado cheque visado. Ou seja, o sacado, o banco reconhece na conta do emitente, ó, o emitente aqui, o Carlos, emitente que reconhece que na conta daquele emitente, na face do título, a assinatura do gerente aqui, né, que existe valor. Então, ele faz uma reserva para pagamento daquele cheque. O banco faz uma reserva para pagamento daquele cheque. Tem que receber esse visto, né, ou uma declaração equivalente. Alguém já se deve ter deparado, essas são questões que não são tão comuns mais, mas já foi mais comum, que quando ia realizar o pagamento de determinada quantia, e imaginemos que o valor não estava disponível na boca do caixa, mas ia entrar uma operação de crédito na conta, já estava parado com o gerente para liberar um limite, alguma coisa assim. O gerente ia lá, dava uma assinatura, visava aquele cheque e liberava aquele cheque para que o caixa fizesse o pagamento. Porque ia ter alguma. Quem trabalhou no banco, né, e quem já teve essa oportunidade, é muito comum, isso acontecia muito isso. Chegava um cheque para poder fazer o pagamento, não tinha saldo disponível, o caixa vai lá e autoriza o pagamento desde que tenha assinatura do gerente dando garantia que vai realizar o pagamento, que vai ter crédito ou que vai ser liberado o limite, algo nesse sentido. Né? Esse aí é o nosso cheque visado. Cheque cruzado, já tive a oportunidade de falar, é aquele que tem que ser feito depósito em conta, né? E o cruzamento são essas duas linhas paralelas em qualquer lugar do cheque. Né? Ação de falta de pagamento é uma ação de execução, título extrajudicial. Depois de expirado o prazo prescricional, que são 6 meses, não se esqueça dia, após 30 dias, mesma prazo de pagamento, ou 60 dias, prazo de
né? 6 meses após a prazo de apresentação, 30 mesmo a prazo, 60 prazo diferente, nós temos aí que esse prazo vai poder promover a execução, expirado o prazo de execução, nós temos a ação de completamento, ou como tivemos a oportunidade de ver nas ações cambiais, ação de completamento ou ação monitória, tudo dependendo aí do que pode ser realizado, tá bom? Que mais? Prazos prescricionais, acabei de falar com vocês aí, 6 meses, 30 dias contados a partir da emissão, 30 ou 60 dias, né, a partir contados da emissão do título. Muito bem, tá? Pode ter ação causal também, mas isso aí já tivemos um pouco. Bem, o que tínhamos para poder falar sobre cheque, assim, de forma geral, é isso. O resto, como dito, toda aquela teoria nossa dos títulos de crédito será aplicável, né? Agora, título muito interessante. Pensa um pouquinho, professor. Claro. O aval, o senhor falou que é no anverso. Ele também é na diagonal, igual quando cruza o cheque? Que o senhor fez Não, o desenho. qualquer Tem local. alguma Não tem essa forma? não tem essa formalidade, não. Pode ser qualquer local. Veja aqui, olha. Veja aqui, por exemplo, nesse cheque nosso aqui no visual vai ficar melhor. Ó, qualquer local aqui, aonde que tiver esse campo que dê para assinar, qualquer local mesmo que se identifique aqui, vai ser aqui é o local de emissão, né? Mas excetuado o local de emissão, em qualquer local aqui pode ser dado, não precisa de ficar na diagonal aqui não. Essa diagonal aqui será mais para cheque cruzado mesmo. Ok, obrigada. De nada. Podemos passar lá ou tem mais algum Não posicionamento? podemos. Então vamos lá, Podemos. rapidinho. Falar sobre a nossa duplicata. Por que a duplicata é tão interessante? A duplicata, vamos pegar aqui primeiro, assim como fizemos aqui, ó. Duplicata. Vou pegar uma imagem. Tomara que nós tenhamos imagens aqui melhores. Acho que essa aqui vai ser boa. Essa aqui tá bom. Dá pra gente trabalhar aí com fechar aqui. Bom, que coisa a gente procurou? Duplicata. Por que a duplicata é interessante? Ela é um título originalmente brasileiro. E claro, ela vai ser aplicado tudo que já tivemos a oportunidade de falar também sobre os nossos títulos de crédito. Mas eu quero destacar uma questão bem interessante aqui da duplicata. Deixa eu só ver onde está o campo da duplicata aqui, esse desenho que está aqui, só para eu tentar desenhar parecido com o que está aqui. Ó. Veja que nós temos aqui, ó, aceite da duplicata. Temos aqui o emitente, o sacador daquela duplicata, né? Temos dados de quem é esse sacador da duplicata. Temos o nome do título, duplicata, né? Temos aqui, ó, identificação, data da emissão, quando foi emitida. Temos o vencimento da compra ou prestação de serviço, o número da duplicata, o valor da fatura, o número da fatura, o valor da duplicata, né? Temos aqui o nome do sacado, a pessoa que é ordem que é dirigida àquela duplicata. Temos o valor por extenso da duplicata, né? Ou, como dito, a data do aceite e, principalmente aqui, o aceite dessa duplicata. Então, veja, o que é uma duplicata? É por isso que tem esse nome, de duplicar algo, né? Imagina o seguinte, alguém tem aqui, ó, deixa eu só fazer aqui, ó. Imagina que tem um comércio. Esse comércio vende a prazo, né? Muito comum, vende com 30, 60, 90 dias para pagar algo.
vende mercadoria. Então, determinada pessoa, pode ser pessoa física ou jurídica, mas eu vou colocar aqui uma pessoa física, vai nesse comércio e compra lá um bem, uma mercadoria qualquer, tá? Essa compra, claro, pode ser uma compra à vista, pode ser uma compra a todo momento, mas nós estamos querendo uma compra a prazo. Então imaginemos que o Antônio ele faz uma compra nesse comércio e não faz o pagamento à vista. Ele faz essa compra, torna-se responsável pelaquela compra, mas faz o pagamento em 3 parcelas. E ele faz uma compra, por exemplo, de R$ 9.000, pagável em 3 parcelas, né? Claro, de R$ 3.000 cada, com vencimento, né, para 30, 60 e 90 dias. E dessa compra e venda de mercadoria vai ser realizada uma fatura. Vai ser faturada aquela compra, vai ser emitido cupom fiscal, nota fiscal, a depender do título do estabelecimento. Mas tem uma fatura que corresponde àquela compra. De posse dessa fatura, né, vou colocar o nome aqui, ó, de Carlos, que é quem está vendendo, né, o comércio. De posse dessa fatura, Carlos pode emitir um título para cobrar daquela pessoa que comprou, que no caso é o sacado. Então, de posse dessa fatura, por exemplo, podem ser emitidas 3 duplicatas. Uma duplicata de 3.000, outra duplicata de 3.000 e a terceira duplicata de 3.000. Claro que cada duplicata é essa correspondente a um vencimento. Era 9.000 em 3 parcelas, aqui com 30 dias, com 60 dias, com 90 dias. Né? Então, o que é uma duplicata? A duplicata, por isso ela chama duplicata, ela vai duplicar algo que foi realizado por meio de uma fatura, uma nota fiscal, por exemplo, né? Na compra e venda de mercadoria com bens, ou também pode ser uma duplicata por prestação de serviços. Alguém pode ter prestado um serviço e vai cobrar agora de forma parcelada. Não precisa de ser parcelado, claro, pode ser uma única parcela com um prazo pré-determinado, mas eu estou te dando um exemplo de que uma única fatura de uma única venda pode ser extraída mais de uma duplicata. No caso aqui, nós extraímos 3 duplicatas. Podia ser uma única de 9.000? Poderia, não tem problema algum, né? Mas no caso, aqui que de uma única fatura pode ser extraída mais de uma duplicata, né? Pode ser por compra e venda de mercadoria, ou pode ser por meio de prestação de serviços. Então, prestou serviço ou vendeu aquela mercadoria, pode ser emitido uma duplicata. Pode ser emitido uma ou várias duplicatas, como foi o caso. Contra quem? Quem é o sacado? Olha, sacado é aquela pessoa que comprou aquela mercadoria e que vai pagar futuramente. Dito isso, veja, vamos colocar aqui de novo no nosso exemplo. Ó, a Dado CIA Limitada vendeu algo para quem? Para o sacado Rosa dos Ventos Limitada. O vencimento foi em 4 de 5 de 1990. Ó, já venceu há muito tempo, mas na época era para frente um pouquinho aí. Tem o número da duplicata. Por que é B? B é para poder normalmente identificar que é a segunda, ou seja, a segunda parcela, a segunda duplicata, né? A fatura, ó, normalmente para poder identificar de forma mais fácil, coloca-se lá, ó, mesmo número da fatura, mesmo da duplicata. Só coloca A, B, C, D, E, F, G, de acordo com os números de parcelas que existem, né? Tem aqui a ordem que foi dada, o título foi criado pelo emitente, e aqui nós temos, olha, o aceite. O título foi criado com lastro, e nós temos aqui o aceite, ou seja, o sacado Rosa dos Ventos deu conta de que realmente recebeu aquela mercadoria ou aquele serviço foi efetivamente prestado, né? Porque ele aceitou
Inclusive tem a data do aceite aqui, ó. Então tem um aceite. Poderia não ter o aceite? Claro, poderia não ter o aceite. Porque a partir do momento em que foi feito e que será emitidas as duplicatas, na compra e venda, o sacado, desculpa não, o sacado tem a obrigação de aceitar ou não, né? Obrigação, melhor não, expressei errado. A partir do momento que é emitido o título, a duplicata, o sacado pode aceitar ou não, né? Mas agora sim, ó, o emitente do título, quem criou esse título a duplicata, no nosso caso aqui o Carlos, o que ele tem? Ele tem um prazo de 30 dias para enviar a duplicata para o sacado, né? Para verificar se o sacado vai ou não dar o aceite naquele título. Tá bom? É isso que se mostra. 30 dias, né, para que o sacado possa dar o aceite ou não naquele título. Se o sacado não devolver, o emitente pode fazer o protesto por falta de devolução daquele título, né? Mas fato é que enviada a duplicata para o sacado, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, estava com a legislação aberta. Fato é que, veja, enviado o título para o sacado, artigo 8º, ó, o comprador pode deixar ou não de aceitar aquela duplicata. E aí nós vamos entrar num ponto muito importante. Vamos colocar uma observação aqui, ó, que é isso aqui que se mostra bem importante da duplicata. Vamos lembrar aqui, ó. Eu te falei o seguinte, que quando da venda da mercadoria, e você já deve ter se deparado com isso algumas vezes, né? Eu estou falando aqui, ó, do canhoto. Aqui, ó, canhoto de nota fiscal. Canhotinho de nota fiscal. Deixa eu pegar uma imagem aqui, deixa eu ver se tomara que apareça fácil. Pronto. Tá aqui, ó. Você já se deve ter deparado desse canhotinho da nota fiscal. A nota fiscal tá aqui, e aí tem aquela linha pontilhada que se destaca, e aquela pessoa que recebeu, quem já recebeu algum produto, assina nessa nota fiscal, né? Nesse canhotinho. Qual que é a importância desse canhoto, a assinatura do recebedor e da data do recebimento? Olha só a importância desse canhoto. Ou qualquer outro documento que tenha as informações da nota fiscal certinha, dos produtos, né? E dando conta que a pessoa recebeu aqueles produtos. Olha a observação. Imaginemos que alguém, né? Vamos voltar aqui, ó. Comprou lá do Carlos. Alguém não, né? Tinha nome. O Antônio comprou do Carlos. E quando o Antônio comprou do Carlos e foi emitida a nota fiscal, foi destacado esse canhoto e olha, o Carlos, desculpa, o Antônio, aquele que comprou, desculpa, o Antônio, o que comprou, assinou nesse canhotinho. É como se o Antônio estivesse assinando aqui, ó. Ele recebeu aquela mercadoria. Olha só, a pessoa recebeu a mercadoria. Ou a pessoa deu conta de que o serviço foi prestado. No caso aqui, o sacado Antônio. Será que ele pode recusar o aceite agora naquela duplicata? Penso que não. Por que que não? Por que que ele não pode recusar o aceite? Ora, ele comprou algo perante o Carlos, recebeu a mercadoria ou foi prestado o serviço, ele assinou nesse canhoto dando conta de que recebeu a mercadoria ou o serviço foi prestado, e o Antônio agora ele deve dar o aceite. É claro que esse dever de dar o aceite
né, no título, na duplicata que vai ser emitida. Lembra lá? Não, cadê a nossa duplicata? Aqui, ó. Aqui está o cheque. Aqui, ó. É claro que ele vai dar esse aceite na duplicata porque ele recebeu aquela mercadoria, então ele deve dar esse aceite. Mas pode acontecer de ter uma situação de exclusão da obrigatoriedade desse aceite. Veja, olha o que diz o artigo 8º. Então, ele pode, ele deve, perdão, melhor dizer, ele deve dar o aceite, mas o comprador pode, agora sim, pode deixar de aceitar a duplicata quando acontecer um desses motivos. Ó. Quais são os motivos? Avaria ou não recebimento da mercadoria. Se ele recebeu a mercadoria, ele deve. Se a mercadoria não está avariada, ele deve. Agora, se ele não recebeu ou está avariada, ele não precisa de dar o aceite. Quando não expedidas ou não entregues por sua conta e risco. Vícios, defeitos, diferença na qualidade e quantidade da mercadoria devidamente comprovada. Ou divergência nos prazos e preços ajustados. Se trata de uma dessas situações, sim, então não precisa de dar o aceite. Não é uma dessas situações, vai ter que dar o aceite. Mas imaginemos que a pessoa não deu o aceite. Deveria dar o aceite, mas não deu. Olha o que a nossa lei fala no artigo 15, né, que se trata da chamada cobrança extrajudicial ou cobrança judicial, desculpa, cobrança judicial de títulos extrajudiciais, é porque eu acabei lendo aqui. Cobrança judicial, na verdade, execução, né? E essa é a grande vantagem do nossa duplicata, desse título originalmente brasileiro. Se você, isso está tudo aqui a partir do artigo 15, depois você vai lá ler, ó, haja protestado, seja acompanhado, não tenha comprovadamente recusado o aceite. Vamos falar o seguinte, ó. Se você é credor e tem uma duplicata, olha a diferença, tá? Você tem uma duplicata. Vou colocar aqui a nota promissória. Não, vou colocar a letra de câmbio. Vai ficar melhor, tem que ser letra de câmbio. Ó, na letra de câmbio, nós tínhamos o sacador criando a letra de câmbio. Tínhamos aqui o campo para o aceite. Tínhamos aqui o favorecido, o credor. Tá? Nós tínhamos aqui, ó, o credor, perdão. Então aqui, ó, Antônio, criador da letra de câmbio. Voltando aqui. Beto sacado, a ordem é dirigida para o Beto, e o credor, o Carlos. Isso nós já vimos a exaustão. Quando, lembrem-se sempre, quando o credor ia executar o devedor, e quem que é o devedor? No caso aqui o Beto e o Antônio, o devedor principal poderia ser o Beto, né? O Antônio, porque ele é um devedor direto se aceitar, e o Antônio indireto, porque ele que criou o título. O credor de posse desse título só consegue, lembra disso? Só consegue executar o Beto se o Beto der o aceite, ou se o Beto tivesse dado o aceite no título. Se não tivesse o aceite no título, o credor só poderia executar o devedor indireto desde que tivesse sido realizado o protesto, o apontamento do protesto em tempo útil, que o envio do título para o cartório no primeiro dia útil após o vencimento, e desde que o título estivesse protestado. Né? Se não tivesse protesto, ele não poderia cobrar do devedor indireto. Né? Muito bem. Diante disso, veja, se faz fundamental o aceite. Isso lá na nossa letra de câmbio. Sem aceite não pode executar. Veja a duplicata. Olha só. A duplicata funciona da seguinte forma. Os emitentes, o sacador, mandam uma ordem para o devedor, né? Para o devedor pagar quem? Pagar ele mesmo, para quem está emitindo. Não foi assim que nós vimos? Ó, veja a duplicata. A dado e Cia mandou o sacado pagar para quem? Para ela mesma. Então, né?
Ao mesmo tempo aqui, ó, é emitente, daquela sacador, daquela duplicata, e ao mesmo tempo torna-se credor da duplicata. Veja, qual que é a grande vantagem da duplicata? Pode-se executar o sacado, mesmo que não exista o aceite. Olha, pode-se executar o sacado, mesmo sem o aceite. Mas para que isso aconteça, para que se possa executar o sacado sem o aceite, né, tem que preencher aqui, veja, os requisitos do artigo 15 da nossa lei 5.474, que fala sobre duplicado. Ó, pode executar desde que tenha sido protestada. Qual que é o prazo para envio da duplicata para protesto? 30 dias. É o mesmo prazo para envio da duplicata para o sacado dar o aceite. Então, o título tem que ser enviado para o cartório. Diferente, né? Aqui na letra de câmbio era 1 dia após o vencimento. Na duplicata são 30 dias após, né, o vencimento. Tem que ser enviado para o cartório. E ainda tem que ser feito o protesto. Tá? Tem que ser feito o protesto. Então, tem que ser protestada. Esteja acompanhado do documento hábil comprovatório da entrega da mercadoria. Veja, qual que é o documento hábil que comprova a entrega da mercadoria? O canhotinho da nota fiscal. Então, olha a importância do canhoto da nota fiscal. Documento hábil dando conta da entrega daquela mercadoria. Além disso, também está trazido aqui na nossa lei. Veja, o sacado não tem... Pois não. Só para eu acompanhar, qual artigo que o senhor está aí na lei? No 15. Obrigada. Né? Aqui, ó, lei 5474. Lei de duplicata, 5474. Então, aqui, olha, no artigo 15, você pode executar, olha, a importância disso, né? Você pode executar uma duplicata, você pode executar o sacado da duplicata, mesmo sem o aceite, desde que a linha, inciso, artigo 15, inciso 2, a linha A, tenha sido protestado. Prazo para envio, 30 dias, e tem que ter um protesto. Esteja acompanhado do documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria. Ó, aqui nós temos o canhoto da nota fiscal de entrega, né? E além disso, veja, ainda há a situação de que o sacado não tenha comprovadamente recusado o aceite no prazo, nas condições e pelos motivos previstos no artigo 7º e 8º dessa lei. Vamos voltar? O sacado pode recusar, né, o aceite quando a duplicata não for... a duplicata, quando não for à vista, deverá ser devolvida pelo contador no prazo de 10 dias, contado da apresentação. Se não for feito dentro do prazo de apresentação, 30 dias. E artigo 8º, perdão. O comprador pode deixar de aceitar a duplicata quando? Nós vimos. Avaria no recebimento da mercadoria, vícios, defeitos, qualidade e quantidade, e divergência dos prazos de preço ajustado. Mas, enfim, tendo o protesto em tempo hábil, tendo também o comprovante de entrega da mercadoria ou prestação de serviço, e tendo também, não existindo a recusa, né, do sacado, o sacado não tenha sido recusado o aceite de forma comprovada nas condições do artigo 7º e 8º, veja, o credor emitente, olha, mais uma vez, ó, credor emitente, quem emitiu o título, o credor Antônio, pode cobrar do sacado, mesmo que não tenha o aceite. Mas aí tem que preencher
todos os requisitos lá do artigo 15, tá bom? Né? Essa é uma grande importância aí da nossa duplicata. Como vimos no cheque, deixa eu só... Eu falei o que é mais importante da duplicata. É claro que se mostra importante também relembrar que todas aquelas questões relativas aos títulos de crédito, ou seja, a teoria geral dos títulos de crédito também é aplicável na duplicata. Aceite, recusa do aceite vencimento antecipado, né? O título pode ser endossado, aplica-se todo o endosso, o aval também pode ser dado em duplicata, todos aqueles institutos que nós tivemos oportunidade de trabalhar, né? Lembrando também, claro, olha, eu não posso esquecer de falar isso em hipótese alguma, e tá aqui, ó, coloco basicamente aqui na primeira coisa, a duplicata é um título causal. Por que é causal? Ela surge de causas específicas. Compra e venda de mercantil ou prestação de serviços entre partes domiciliadas no território brasileiro. É um título tipicamente brasileiro, né? Que surgiu justamente para fiscalização. Por quê? Olha, a partir de uma fatura, uma nota fiscal, como vimos, você pode emitir uma duplicata. Significa dizer, veja, acompanhe o raciocínio, que toda vez que se emite uma duplicata, tem que ter o quê? A emissão de fatura, de nota fiscal, de cupom fiscal, né? Então facilita aí essa fiscalização. Lei 5474 de 68 é a nossa lei que trata dessa duplicata. Tá bom? Então, quem vai fazer concurso para a Receita Federal tem que saber essa lei aí de cor, né? De cor e salteado. Não só ela, né? As legislações específicas relativas a títulos de crédito, cheque, nota promissória, letra de câmbio, a nossa duplicata virtual, que está aqui ao finalzinho, nós vamos falar com ela 2 minutinhos, vamos falar. Tem que saber, não tem outra forma não. Porque, querendo ou não, é a forma que se tem de receitas, né? Nós temos aqui os elementos, tem que ter o nome duplicata, o número da fatura, né? Mas esses elementos estão todos aqui, ó, visuais para nós. Duplicata, número da fatura, data de emissão, identificação do emitente, assinatura do emitente, identificação do sacado, valor por extenso, né? Data de eventual aceite, mas tem que ter o campo, aceite, eventual aceite, valor por extenso, enfim, valor do título, tudo aqui que nós temos bonitinho aqui referente a essa duplicata. E isso está tudo trazido na nossa lei, né? Esses requisitos. Domicílio vendedor, comprador, importância, cláusula ordem, assinatura do emitente. Tá? A duplicata é criada pelo credor, né? Veja, lembre-se sempre disso. A duplicata é criada pelo credor. Ó, dá dado e cia cobrando o sacado. A duplicata é criada pelo credor, né? As formas de recusa, nós já falamos aqui, varia, vício, divergência de prazos e valores. Eu só estou só repassando rápido, porque tudo isso eu já falei, né? Então depois é só dar uma lida mesmo aqui pra gente, tá bom? Tá? Aqui também é trazido que pode-se executar o devedor, como vimos, né, o sacado, mesmo que não haja aceite, né? Tem o aceite ordinário. Aqui é só para explicar rapidamente. O que é o aceite ordinário? É esse que o sacado deu. Tem o aceite por presunção. Qual que é esse aceite por presunção? Quando recebe a mercadoria, presume-se que ele deu aceite. Lembra lá que nós trabalhamos com o nosso canhoto canhotinho está aqui, ó. Opa, perdão, aqui. Presume-se que tem um aceite, né? Temos ainda aqui aceite de comunicação, é menos usual.
Nessa modalidade é encaminhada uma comunicação do sacado que produzirá os mesmos efeitos do aceite. O sacado fala, vou aceitar, e isso está escrito mesmo que fora do título. Né? É menos usual, né? Mas tem essa possibilidade de aceite por comunicação, tá? Dizendo que vai aceitar. O protesto de duplicata mercantil, ele pode ser por falta de aceite, falta de devolução ou por falta de pagamento, está tudo lá no nosso artigo 13. Mas protesto, nós já tivemos a oportunidade de se trabalhar a exaustão quando falamos de protesto, tem uma aula própria só para protesto, né? Lembrando que o prazo para envio da duplicata para protesto é diferente, 30 dias. A letra de câmbio e nota promissória, o envio tem que ser no primeiro dia útil subsequente ao vencimento. No cheque que acabamos de ver, nem precisa realizar o protesto. Inclusive, estava falando de cheque, acabei me esquecendo, né? O cheque sem fundo faz o cadastro lá nos emitentes de cheque sem fundo também, que gera negativação, tal como o protesto gera, né? Todo mundo sabe, o cheque devolvido gera negativação, né? Nesse aspecto todo. Protesto por indicações. O que é um protesto por indicação? Também já tivemos a oportunidade de falar lá quando da nossa aula de protesto. A duplicata, por exemplo, se extraviou, se perdeu. O credor, ele pode ir no cartório e indicar quem era o sacado, indicar todos os dados da duplicata. Quem era o sacado, qual que era o valor, quem era o credor, o título, a emissão, a fatura. Isso é um protesto por indicação. Ele indica esses dados porque a duplicata se perdeu. Né? Tranquilo? Aí, claro, para executar posteriormente a necessidade do canhoto, essas questões. Se perder o canhoto, fica pior a situação aí. Né? Triplicata é uma cópia da duplicata, é uma cópia. Perdeu, em vez de fazer o protesto por indicação, faz uma cópia. Faz uma cópia mesmo, uma cópia. Cria outra com os mesmos dados. Isso é triplicata. Né? Tem a duplicata por prestação de serviços, que quando se faz qualquer tipo de serviço pode emitir duplicata também, assim como compra e venda. Duplicata simulada ou duplicata fria, aquela duplicata que não tem lastro. É crime, né? Não, emitir uma nota promissória, emitir uma nota promissória não, uma letra de câmbio, melhor dizendo, que a nota promissória quem emite está responsável pelo pagamento. Mas criar uma letra de câmbio não tem tipificação penal, uma letra de câmbio que não tenha lastro, não tem tipificação penal. Mas criar uma duplicata sem lastro, criar uma duplicata fria, duplicata simulada, é crime lá no Código Penal. Emitir fatura, duplicata ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade, qualidade de serviço prestado. Pena, detenção de 2 a 4 anos e multa. Né? A mesma pena incorrerá aquele que falsificar, adulterar ou fizer escrituração do livro de registro de duplicatas. Tá? Os elementos da duplicata, é a mesma que eu peguei aqui na internet. Ó. Estão trazidos aqui, depois eu peço fazer uma lida para poder tirar essas dúvidas. Aí tem a duplicata aqui, ó, virtual, medida atualizada 2020, 2201. Né? O que é essa duplicata? Cartas eletrônicas terão validade reconhecida, assinatura digital. É a mesma situação, gente. Ela chama desmaterialização dos títulos de crédito. Né? A duplicata, ela vem surgindo com essa nova tecnologia, evolução tecnológica, assim como os outros títulos de crédito, e o que nós tive a oportunidade de falar com vocês em todas as nossas aulas é que nós temos que hoje, com a evolução, o suporte dos nossos títulos não precisam mais de ser o suporte mecânico, papel, assim como as duplicatas, as notas promissórias, as letras de câmbio. Nós não precisamos mais de suporte físico, papel. Nós temos tecnologia suficiente por meio das certificações digitais, né, certificado digital, para que nós tenhamos aí, né, pelo ICP Brasil,
essas ordens que nós temos aí de conferência dessas assinaturas. Então, depois você dá uma lida aqui nesse texto também, mas basicamente está te falando o seguinte e posso lhe afirmar. Os títulos emitidos em suporte virtual aplicam-se a ele, claro, que com os devidos ajustes, tudo aquilo que se aplicam aos títulos de créditos típicos ainda no modelo cartular passado ou antigo. Tá bom? Né? Então, é isso que nós tínhamos aí. Só vou encerrar aqui e volto aí para as dúvidas. Um minutinho só, por favor, para a aula não ficar muito extenso. É um segundo, um minuto.